Sejam todos muito bem-vindos a esta nova análise. É sempre fascinante tentar entender o comportamento humano, não é mesmo? Especialmente durante crises globais de saúde. O nosso objetivo hoje é mergulhar de forma estruturada e bem equilibrada nos motivos reais que fazem as pessoas resistirem a certas medidas de proteção. Muitas vezes, as atitudes do público parecem um quebra-cabeça complicado, mas olha só, quando a gente examina as evidências científicas de forma bem objetiva, começamos a enxergar padrões super claros. Esta explicação vai guiar todos que nos assistem exatamente por essas barreiras do dia a dia que moldaram as decisões da população em momentos tão críticos. Para garantir que nossa análise seja super precisa, todo o conteúdo de hoje é inteiramente baseado em um documento acadêmico específico. É um artigo regular intitulado Public Concerns and Burdens Associated with Face Mask Wearing, que traduzindo fica algo como preocupações públicas e fardos associados ao uso de máscaras faciais. Esse artigo foi escrito pelo pesquisador Poen Esmailzadeh, da Florida International University, e foi publicado no ano de 2022 no respeitado periódico científico Progress in Disaster Science. Essa é a base acadêmica rigorosa sobre a qual vamos construir o nosso conhecimento de hoje. E para dar uma ideia real da magnitude dessa pesquisa, precisamos destacar um número importantíssimo: 2.746. Essa foi a quantidade exata de pessoas que participaram da pesquisa de opinião coletada lá nos Estados Unidos da América. Vale lembrar que isso não é só um número solto, certo? São 2.746 realidades humanas e experiências cotidianas que foram traduzidas em dados estatísticos. O grande foco aqui foi entender objetivamente por que existe resistência ao uso de máscaras, indo muito além de simples achismos para encontrar a verdadeira raiz do problema. Para a gente se organizar direitinho e absorver bem o conteúdo, montamos um mapa mental. Vamos passar rapidamente pela origem do estudo, mergulhar nas barreiras de desconforto, entender os fatores externos, analisar as questões de usabilidade e, por fim, discutir a relevância do estudo. Então, vamos direto para a parte 1, barreiras de desconforto, que engloba os desafios físicos e também os de comunicação. É super importante mantermos uma postura objetiva ao olhar para esses dados. Para muita gente, usar equipamentos de proteção não é só uma questão de escolha ideológica, mas um desafio físico muito real que atrapalha o dia a dia. Os relatos da pesquisa mostram que o desconforto bate forte. Os participantes relataram desde dores de cabeça por causa do uso prolongado, até irritações na pele por conta daquela umidade que fica retida, além de um cansaço enorme e dificuldade para respirar normalmente. E tem mais, a comunicação também sofre. O som abafado da voz e o fato de não conseguirmos ver as expressões faciais criaram barreiras não verbais gigantescas. Isso prejudica muito o reconhecimento de emoções e aquela clareza nas conversas sociais. Então, a grande conclusão aqui é que o desconforto físico se provou um fator fortíssimo para gerar atitudes negativas, superando de longe muitas outras justificativas. O que nos leva à parte 2, fatores externos e culturais. Aqui, o foco é na mídia e na sociedade. Aqui, a gente entra no território das influências sociais, olhando pela perspectiva de quem respondeu à pesquisa. A forma como a informação circula e as regras sociais do momento mudam muito a adesão a novos comportamentos de saúde. E olha que dados surpreendentes. Existia uma expectativa imensa de que as crenças políticas fossem as grandes culpadas pela resistência. Só que não. Quando os dados empíricos passaram pelos modelos estatísticos, as crenças políticas não foram estatisticamente significativas para prever a atitude final do público. A verdadeira realidade que os dados mostraram é que a falta de uma cultura prévia, ou seja, a ausência daquele costume de usar máscaras no dia a dia, foi uma barreira infinitamente maior e decisiva. Ainda falando de fatores externos, o estudo mediu o peso que o consumo de informações tem nisso tudo. Os dados atribuídos ao artigo revelam que notícias percebidas como exageradas sobre a ameaça do vírus, misturadas com a desinformação, reforçaram muitas atitudes negativas. A pesquisa indica que o contato com essas informações distorcidas acabou gerando uma onda de negação, e o público que entrava nessa negação tendia a ignorar os fatos científicos, recusando fortemente as medidas de proteção, simplesmente por acreditarem que a situação era bem menos grave do que os canais de notícias retratavam. Chegamos então à parte 3, questões práticas de usabilidade no nosso dia a dia. Já que entendemos as barreiras físicas e culturais, precisamos olhar para a logística da coisa toda. A adesão a um novo hábito depende muito de quão prático ele é na rotina da população em geral. Os dados coletados com os participantes lá nos Estados Unidos da América mostram um cenário bem claro das preferências. Quando perguntados sobre usabilidade e eficácia, 49% das pessoas preferiam a máscara cirúrgica. Logo atrás, 18% optaram pelas máscaras de tecido e 13% escolheram os respiradores com filtro. Esses números provam que, mesmo entre quem está super disposto a usar
usar a proteção, existe uma preferência enorme por opções médicas descartáveis, justamente pela praticidade imediata na hora do uso. O artigo também deixa claro que a usabilidade vai muito além de só colocar a proteção no rosto. Manter tudo limpo, arcar com os custos das substituições frequentes e lidar com toda essa logística são barreiras bem pesadas. Além disso, o estudo aponta para uma falsa sensação de segurança. Muita gente passou a acreditar que, com a chegada das vacinas, o uso da máscara se tornaria totalmente desnecessário da noite para o dia. E tem um ponto ambiental crítico aqui. O uso em massa das máscaras descartáveis gerou um problemão de descarte. A falta de conhecimento sobre como jogar isso fora da maneira certa levantou preocupações muito válidas sobre o aumento da poluição e a necessidade urgente de minimizar nossa pegada ecológica, mesmo enquanto buscamos ambientes mais seguros. E para amarrar o nosso mapa mental de hoje, a conclusão e a relevância dos dados. Isso nos traz ao fechamento desta análise acadêmica reunindo os 3 pilares que acabamos de examinar: o desconforto físico, os fatores externos e as questões de usabilidade. Compreender todos esses dados não é só um exercício de olhar para o passado, mas sim ter uma ferramenta indispensável nas mãos para que autoridades e a sociedade civil planejem ações e comunicações muito mais eficazes. O que nos deixa com um pensamento bem provocativo. Se a resistência humana não é baseada puramente em ideologia, mas sim em desconforto físico genuíno, barreiras logísticas reais e falta de normas culturais, a formulação de políticas públicas precisa obrigatoriamente mudar. Como a compreensão desses comportamentos pode nos preparar melhor para gerenciar o próximo desastre ou até mesmo um futuro desastre ambiental, fica muito claro que desenvolver produtos mais confortáveis, adotar uma comunicação transparente que combata o exagero e criar práticas ecologicamente viáveis são passos absolutamente essenciais para proteger a sociedade como um todo. Sabemos que o conhecimento estruturado é a verdadeira chave para o avanço da nossa sociedade, e isso só reforça a extrema relevância de materiais como este. Por isso convidamos todos a seguir o canal, curtir e compartilhar este conteúdo. É a melhor forma de ajudar a difundir informações baseadas em pesquisas científicas rigorosas e fazer com que mais pessoas entendam a complexidade do nosso comportamento coletivo. Para encerrar com total transparência, vale ressaltar que todo o material apresentado hoje é uma síntese automatizada, elaborada com forte apoio de inteligência artificial, garantindo assim uma extração super objetiva e imparcial dos dados do estudo original. Agradecemos muita atenção e a companhia de todos.